Olá pessoal, estou trazendo mais um vídeo aí para o canal, tá bom? Iremos trabalhar com os concursos do estado do Amazonas, ok? Quem puder se inscrever no canal, ativar o sininho e curtir o vídeo, iremos agradecer, tá bom? Então fique com o vídeo aí e até a próxima. Continuando, pessoal, pronomes demonstrativos. Eles são utilizados para explicitar a posição de certas palavras em relação a outras, ou ao contexto. Essa relação pode ser de espaço, de tempo ou em relação ao discurso. Então são os famosos este, esse e aquele, né? Só que eles têm, dependendo, né, do sentido e da sua colocação, ok? Pode indicar futuro, passado ou então espaço, né? Este próximo de mim, esse próximo de ti, aquele longe de nós dois, né? É o famoso nessa parte aí. Então, em relação ao espaço, este, esta e isto indicam o que está perto da pessoa que fala, ok? Este material é meu, então está próximo de mim, ok? Esse, essa e isso, com dois S, indicam o que está perto da pessoa com quem se fala. Esse material em sua carteira é seu, ok? Então está próximo de você. Eu falando, entendeu? Por exemplo, se eu falo, esse material é seu, então o material está próximo de você, ok? Aquele, aquela, aquilo indicam o que está distante, tanto da pessoa que fala como da pessoa com quem se fala. Então é o famoso longe de nós dois, né? Não está perto de mim nem perto de você, está longe de nós dois. Nós usamos o pronome aquele, aquela e aquilo. Aquele material não é nosso, veja aquele prédio. Em relação ao tempo, então, em relação ao tempo, nós vimos em relação ao espaço, tá? Ao tempo, este, esta, isto, indicam o tempo presente em relação à pessoa que fala, ok? Então, é o agora, né? Esta manhã farei a prova do concurso. Então, é hoje, né? Esse, essa, isso indicam o tempo passado, porém relativamente próximo à época em que se situa a pessoa que fala. Essa noite dormi mal, só pensava no concurso. Então, eu trouxe essas frases aí para você que fica até melhor para você compreender, né? Aquele, aquela e aquilo indicam um afastamento do tempo, referido de modo vago, ou como tempo remoto. Naquele tempo, os professores eram valorizados. É muito importante isso aí, tá, pessoal? Quem puder dar print. Em relação ao falado ou escrito, ou ao que se falará ou escreverá. Este, esta, isto, empregados quando se faz referência a alguma coisa sobre a qual ainda se falará. Então já é outro caso, né? Serão estes os conteúdos da prova: análise sintática, ortografia, concordância. Então, estes aqui, ele está na ideia de que ainda iremos falar sobre tais assuntos do conteúdo da prova, ok? Que é análise sintática, ortografia, concordância. Esse, essa e isso utilizados quando se pretende fazer referência a alguma coisa, ok? Referência a alguma coisa sobre a qual já se falou. Sua aprovação no concurso, isso é o que mais desejamos. Este e aquele são empregados quando se quer fazer referência a termos já mencionados. Okay? Termos já mencionados. Aquele se refere ao termo referido em primeiro lugar,
e este para o referido por último, ok? Aquele se refere ao termo referido em primeiro lugar e este por último, ok? Domingo no Pacaembu jogarão Palmeiras e São Paulo. Este quem? São Paulo. Está mais bem colocado que aquele que é Palmeiras, ok? Agora, os pronomes demonstrativos podem ser variáveis ou invariáveis. Observe. Então, quais são os que variam e quais são os que não variam? É o que tem o i, tá, pessoal? Isto, isso e aquilo. Esses são os invariáveis. Só lembrar i, tá? Invariáveis, isto, isso, aquilo. Ok? Os variáveis: este, esta, esse, essa, aquele, aquela. Então fica mais fácil, né? Também aparece como pronomes demonstrativos o as quando estiverem antecedendo o que, tá? Isso aí é muito cobrado, pessoal, muito mesmo, porque a banca diz que esse ozinho aqui, ó, né? Esse ozinho aqui é artigo e não é, tá? É pronome, porque ele está antecedendo o que, tá? Então, como é que eu vou saber? É quando você substituir, quando der para você substituir por um pronome, por exemplo, aquilo, né? Então, não ouvi aquilo que dissestes. Então, eu já sei, como eu consegui substituir, eu já sei que esse ozinho aqui é um pronome demonstrativo, tá? Então, não esqueça isso, é muito importante, tá? Muito mesmo, pessoal. Isso aqui cai muito, principalmente na SESC, na IBFC também. Essa rua não é a que se... Essa rua não é a que te indiquei. Não é aquela que te indiquei, ok? Então esse azinho aqui, mesmo caso. Essa rua não é aquela, tá? Tira o a e bota aquela que te indiquei. Nós também podemos ter um fenômeno chamado acrase aí, né? Por quê? Porque o que, em alguns casos, ele equivale a qual, ok, pessoal? Então, quando eu retiro o que e coloco a qual, eu junto esse a com o a do a qual e fica o craseado, tá? A banca às vezes gosta de substituir o que pelo a qual e coloca a crase e diz que está correto, né? Tanto sentido quanto a correção gramatical. Então, existe esse caso aí também, tá? Pronomes indefinidos são palavras que se referem à terceira pessoa do discurso, dando-lhe sentido vago, impreciso ou expressando quantidade indeterminada. Exemplo: alguém entrou no jardim e destruiu as mudas recém-plantadas. Então, alguém, quem, né? Então, está no sentido vago, impreciso, expressando quantidade indeterminada. Não sei a quantidade e quem, né? Pronomes indefinidos substantivos. Pronomes indefinidos substantivos assumem o lugar do ser ou da quantidade aproximada de seres na frase. Quantidade aproximada de seres na frase. São eles: algo, alguém, fulano, ciclano, cicrano, beltrano, nada, ninguém, outrem, quem, tudo. Só note que essa palavrinha aqui, na maioria, quase todas as vezes, ela virá com uma preposição, tá na frente. Algo o incomoda. Algo. Quem avisa, amigo, é. Okay. Pronomes indefinidos, adjetivos, qualificam um ser expresso na frase, conferindo-lhe a noção de quantidade aproximada. São eles: cada, certo, certa. Então, da ideia de quantidade aproximada.
Cada povo tem seus costumes. Certas pessoas exercem várias profissões. Os pronomes indefinidos podem ser divididos em variáveis e invariáveis. Quais são os variáveis? É mais o decoreba, né, pessoal? Aí você bate um print e depois decora, né? Os variáveis: algum, nenhum, todo, muito, pouco, vário. Invariável: alguém, ninguém, outrem, tudo, nada, algo, cada. Alguém, ninguém, outrem, tudo, nada, algo, cada. São os invariáveis, tá? Qualquer é composto de qual mais quer. Então, por que que é a única palavra que tem o plural tá no meio da palavra, da estrutura, né? No meio da palavra. Por esse sentido, né, pessoal? Então, essa palavra aqui, ela é composta por qual mais quer. Então, o plural de qual é quais. Então, quais quer, ok? É a única palavra cujo plural é feito em seu interior. Todo e toda no singular e junto de artigo significa inteiro. No singular e junto de artigo significa inteiro, ok? Sem artigo equivale a qualquer, a todas as. Então tá aí o exemplo, né? Para ficar mais fácil. Toda a cidade está enfeitada. Então é a cidade inteira. Ok? Toda cidade está enfeitada. Todas as cidades. Não é só uma cidade, é todas as cidades. Ok? Trabalho todo o dia inteiro. Se eu trabalho todo dia, eu trabalho o dia inteiro. Agora, se eu trabalho todo dia, é todos os dias eu trabalho. E olha para você ver, né, um artigo que faz uma diferença. É interessante. São locuções pronominais indefinidas, cada qual, cada um, qualquer um, quantos que, quem quer, seja quem for, seja qual for, todo aquele, tal qual, no sentido de certo, ok? Tal e qual, tal ou qual, um ou outro, uma ou outra. Cada um escolheu o vinho desejado, cada um, ok? Então são uma locução pronominal, ok? Pronomes relativos são aqueles que representam nomes já mencionados anteriormente e com os quais se relacionam. Introduzem as orações subordinadas adjetivas. O racismo é um sistema que afirma a superioridade de um grupo racial sobre os outros. Afirma a superioridade de um grupo racial sobre outros. Então, oração subordinada adjetiva, ok? E ela é restritiva, tá, pessoal? Porque não tem vírgula aqui. Se tivesse uma vírgula aqui, ia ser explicativa, mas tinha que mudar algumas coisas aí do contexto. Pronome relativo, que refere-se à palavra sistema, ok? Então, esse aqui, ele retoma sistema. E introduz uma oração subordinada. Disse que a palavra sistema é antecedente do pronome relativo que. O antecedente do pronome relativo pode ser o pronome demonstrativo, o, a, o, as. Não sei o que. Lembre? O na frente do que eu acabei de explicar. Não sei o que você está querendo dizer.
Pronomes relativos variáveis, quais são? O qual, cujo, tá? Na maioria das vezes o cujo ele representa posse, tá, pessoal? Quase todos os casos, se não for todos, né, salvo engano. Quanto, os quais, cujos. Quantos, a qual, cuja. Quanta, as quais, cujas, quantas. Pronomes relativos invariáveis, quem, que, onde. O pronome que é o relativo de mais largo emprego, sendo por isso chamado relativo universal, né? Então esse que ele tem N funções em tudo que é canto, pessoal. Ele às vezes é até preposição. São as preposições acidentais. Mas é outro caso, tá? Substituído por o qual, a qual, os quais, as quais. Então, como é que eu vou saber se esse pronome é relativo? O que é quando eu consigo substituir, tá? Pelo qual, a qual, as quais, as quais. Quando seu antecedente for um substantivo, tá? Pessoal, note que o artigo ele tem o poder de transformar a próxima palavra em substantivo. Por exemplo, eu posso dar a frase não aceito o não como resposta. Então, o não na hora ele se transforma em substantivo por causa do artigo, tá? Então, para você ver, né, o poder dele. A cantora que toma substantivo. A cantora a qual, tá? Consegui transformar. Acabou de se apresentar é péssimo. Os trabalhos que eu fiz referem-se à corrupção, os quais, ok? Quando eu substituo. As cantoras que se apresentam eram péssimas, as quais. Pronome cujo exprime posse. Não concorda com o seu antecedente, o seu possuidor, mas com o consequente o seu possuidor, com o qual concorda em gênero e número. Não se usa artigo depois deste pronome, cujo, ok? Então, pessoal, a banca, ela às vezes coloca, tá? Ela tenta colocar um artigo depois do pronome cujo. Não pode, tá, pessoal? Não pode ter um artigo depois aqui. Por exemplo, existem pessoas cuja as, não, tá errado, é cujas ações são nobres, ok? Não esqueça, não tem artigo aqui no meio, tá? Então tá aí o exemplo, existem pessoas cujas ações são nobres, então, o cujas, ele concorda com consequente, tá? Então ele está concordando com ações, não com pessoas. Não é com pessoas, não, é com ações, tá? Com consequente, cujas concordam. Interpretação do pronome cujo. Na frase acima, ações das pessoas. É como se lêssemos de trás para frente. Outro exemplo. Comprei o livro cujo autor é famoso. Autor do livro. Cujo autor, tá? Se o verbo exigir preposição, esta virá antes do pronome. O autor a. Aqui eu posso ter um artigo na frente, mas aqui não. O autor a cujo livro você se referiu está aqui. Então, da onde veio, Diego, essa preposição? Da onde? Desse verbo aqui, pessoal, tá? Chama-se regência, tá? Quem refere, refere-se a alguma coisa, ok? Então, eu não posso colocar o a aqui, eu tenho que colocar antes do pronome, tá? Você irá ver muitos casos que o a o verbo está lá no final, mas ele rege uma preposição e ele vai lá para frente do que, na maioria das vezes, né? Tem muito exemplo aí das questões.
Pronome quem se refere a pessoas e vem sempre precedido de preposição, tá, pessoal? É um professor a quem muito devemos. Quem foi que pediu essa preposição? Esse verbo aqui, tá? Quem deve alguma coisa a alguém. Transitivo direto e indireto, tá? Onde, como pronome relativo, sempre possui antecedente e só pode ser utilizado na indicação de lugar. Sempre lugar, tá? A casa onde morava foi assaltada. Se eu for querer substituir esse onde, qual é que eu posso utilizar? Em que, tá? Em que. Pronomes interrogativos são usados na formulação de perguntas. Isso é o mais fácil, né, pessoal? Sejam elas diretas ou indiretas, assim como os pronomes indefinidos referem-se à terceira pessoa do discurso de modo impreciso. São pronomes interrogativos, que, quem, qual e quanto variações, né? Então note que temos o final aí, ok? Aqui não tem, mas dá pra gente subentender, ok? Então até a próxima, tá, pessoal?